Nós estamos trabalhando em muitos setores. Estamos fundando uma rede de cura planetária que deverá atuar nos países onde temos grupos, não? Temos estudantes. E esta rede de cura é composta por servidores voluntários, entre médicos, terapeutas, enfermeiros, técnicos de laboratório, e esperamos que também seja composta de veterinários, para que o trabalho com os reinos seja quanto mais amplo possível, porque os reinos estão muito sacrificados na superfície da Terra. Portanto, estamos diante de um verdadeiro desafio, não só material, mas principalmente espiritual. É que deveríamos, antes de mais nada, estarmos servindo com amor, estarmos trabalhando com amor. Amor na consciência, amor no coração, para permearmos a nossa ação externa, principalmente com amor, e não só com capacidade operativa e funcional. O amor, a caridade na consciência, isso é fundamental. Não deixarmos isto ser colocado em plano secundário, por maior que sejam os nossos compromissos com o plano evolutivo e com as atividades. Quando nós somos movidos pela piedade diante de coisas que não são positivas, que não são alegres, quando estamos sob a piedade, em geral, o nosso coração fica contraído. Mas quando nós colocamos esta piedade na direção dos outros, o coração começa a se alargar e o coração começa a conhecer uma nova luz. Então, de nada serve nós termos piedade diante do que acontece, mas é preciso canalizar esta piedade e fazer algo por alguém, fazer alguma coisa. E aí o coração se descontrai. O coração não fica triste. Agora, existe uma coisa que não permite que o coração se alargue diante daquilo que temos a fazer. É a autopiedade. É quando temos piedade de nós mesmos. Precisa muito cuidado com isto. Porque nós pensamos que tivemos uma vida triste, então ficamos com piedade de nós mesmos. Isto precisa ser cancelado. Não há motivo algum para nós termos piedade de nós mesmos. A piedade é pelos outros. A piedade é por aquilo que está aí. Porque com a piedade por nós mesmos, não é possível a caridade. A caridade é para com os outros, não para nós. Nós somos seres que devemos suprir aquilo que existe para ser suprido e não termos pena de nós mesmos e não nos colocarmos em primeiro lugar como seres sofredores, problemáticos, necessitados, compreende? Porque senão não se consegue um trabalho na verdadeira caridade. Nós precisamos aprender, quando estamos querendo servir, quando estamos querendo ajudar o planeta, a humanidade, nós precisamos aprender a distinguir o interesse pessoal, o nosso interesse do bem universal. O bem universal é muito maior do que os nossos interesses. E se nós estivermos neste caminho de colaborar com os outros, de ajudar os outros, pensando nos próprios pontos, nas próprias necessidades, em primeiro lugar, nós estamos completamente defasados, estamos completamente enganados. Porque neste caminho
É o bem universal que vem em primeiro lugar, depois vem o nosso. Isso está claro para vocês? Senão não é possível fazer Casa da Colina alguma pensando no próprio bem, pensando no próprio processo e em função das coisas que nós necessitamos. Isto é para ser desenvolvido em outros lugares, mas não em casas como esta. Então, aqui, primeira coisa é o bem universal. E no bem universal estão as necessidades da humanidade, estão a necessidade dos reinos e está a necessidade da humanidade toda. O nosso bem, as nossas coisas estão em segundo lugar, vem depois daquilo que é a necessidade universal, a necessidade de todos. Está claro isso, não? Misericórdia, compaixão, caridade, piedade, amor, são todas coisas que a hierarquia planetária indica como coisas espirituais que devemos desenvolver. Só que tudo isto é para os outros, não é para nós. Nós estamos em segundo lugar, em tudo, em tudo. Eu estou falando coisas porque vocês estão construindo a Casa Luz da Colina, e se a Casa Luz da Colina for em função de nós, está perdida. Compreende? Nós estamos aqui para suprir os outros, estamos aqui para suprir o plano evolutivo. Senão isto fica uma casa como todas as outras, em que se está ali em função de nós que habitamos. Aqui não. Mesmo que a gente habite aqui, a gente está aqui em função de outras coisas. Não estamos aqui para morar. Não estamos aqui para os nossos problemas, as nossas coisas e as nossas necessidades. Estamos aqui em função do bem universal. E quanto mais universal se torna a nossa consciência, mais estamos no caminho correto. Não estejamos aqui para resolver as nossas próprias coisas e os nossos próprios problemas, porque senão a Casa Luz da Colina fica uma casa como todas as outras, aonde as pessoas estão ali para viver a própria vida. Essas qualidades que nós temos que desenvolver aqui, ou estamos desenvolvendo aqui, misericórdia, compaixão, caridade, piedade, amor pelo bem universal, isto são os meios de ligação nossa com os mundos superiores. A nossa ligação com os mundos superiores é através disto. Vou repetir. Misericórdia, compaixão, caridade, piedade e amor pelo bem universal. Quem diz isto é a hierarquia planetária, não sou eu que estou dizendo isso. Estou aqui repetindo algo que é orientação da hierarquia planetária para nós, humanidade. Essas qualidades, então, são os nossos meios de ligação com os mundos superiores. Porque nós também estamos neste mundo, não é para ficarmos sempre aqui. Nós estamos neste mundo para aprender tudo o que temos que aprender, para evoluir para mundos superiores. Este mundo, como todos os mundos, tem um certo limite de desenvolvimento. E aqui nós estamos fazendo um certo desenvolvimento para irmos para mundos superiores a este. Nós não somos prisioneiros deste mundo, a não ser que nos apeguemos a ele ou que estejamos aqui em função nossa. Aí vai ser muito difícil sair deste mundo e entrar em um mundo superior, como é o nosso caminho. Dessas qualidades que teríamos que desenvolver e teríamos que ir representando e teríamos que ir praticando, dessas qualidades vêm aquelas curas especiais que nós necessitamos. Aquelas curas profundas que nós necessitamos. É do desenvolvimento e da vivência dessas qualidades. Agora, quando nós falamos em caridade, é bom nós nos lembrarmos do nosso coração. Caridade tem a ver com coração.
Caridade não tem a ver com cabeça. Caridade não tem a ver com mente. Caridade não tem a ver com conceito algum. Nenhuma definição de caridade serve. Caridade tem a ver com o coração. E é através de nós nos voltarmos para o coração para sermos caridosos, para lidarmos com a caridade, é a partir daí que nós aprendemos muitas coisas, que é o coração que ensina. E para nós estarmos na caridade, nós precisamos estar funcionando com o coração. O coração, no nosso ser, não é um órgão completamente nosso, dizem as hierarquias. Os nossos outros órgãos pode-se dizer que são nossos. O coração não é totalmente nosso. O coração está no nosso ser, o coração está junto com todas as outras coisas que nós temos, mas o coração não é completamente nosso. O coração está conosco para comunicações superiores. Para isso que nós temos o coração da forma como ele é, do jeito como ele é. Então, os órgãos outros, as nossas partes, são todas para nós também. Mais para nós do que para outros. Mas o coração é mais para os outros do que para nós. Se o coração não está em função dos outros, é um coração que vai, no mínimo, ter um infarte. No mínimo. E essa parte nossa está aqui para as comunicações superiores. É com o coração que se faz as comunicações superiores. Não é com outras partes, não. As outras partes servem para outras coisas. Comunicação superior, comunicação com a hierarquia espiritual se faz com o coração. Isso está claro? Então, não adianta bater em portas que não seja a porta do coração para isto. Se consideramos o coração assim, temos que ter cuidado com ele. Se você, por exemplo, nem se lembra do fígado, é ótimo para o fígado. Ótimo. Se você nem se lembra dos rins, é fantástico. Se você nem se lembra de nada do seu corpo, é fantástico, é ótimo. Do coração você não pode esquecer. Não como órgão só, físico. Você não pode esquecer do coração, porque ele é a sua comunicação com os mundos superiores. É ele. As ideias, o intelecto, a cultura, tudo isso não leva ninguém para os níveis superiores. Tudo isto serve para nos ajudar, nos informar, nos ensinar várias coisas, mas o contato mesmo é o coração. Então veja que não é para esquecer do coração. No coração está, palavras da hierarquia, no coração está abrigado o amor. Abrigado, o que quer dizer? Coitado do amor, se não estivesse no coração. Ele foi posto no coração porque ali ele está abrigado. Então o coração é uma coisa um pouco diferente. O coração foi feito de forma para abrigar o amor. Outra coisa que na realidade mora no coração é a paciência. Onde é que vocês procuram a paciência? Aonde? O lugar dela é no coração. Então, amor, paciência. E outra coisa que se encontra no coração, que pouca gente sabe, é a coragem. Coragem também é no coração que está. É ali a sede da coragem. Coragem não está na mente, não está no que a gente... Não. Se você não está no coração, você jamais será corajoso. Então, amor, paciência, coragem, tudo isso está no coração. E é ele que conversa com o alto. Quando você está conversando com um plano superior, quando você está orando, por exemplo, ou quando você está buscando um contato, não adianta procurar em outro lugar, não. Não adianta gritar para o alto, não adianta pensar no alto. Pensar, então. Então, aí é o coração para tudo isto. Porque
aqueles que nós estamos procurando lá do outro lado, aqueles que são os nossos instrutores, aqueles que são os nossos mestres, aqueles que são esses seres que nós chamamos de anjos, de arcanjos, tudo isto se contata pelo coração. Tudo isto é pelo coração. E assim, com o coração, você passa a conversar com muitas coisas, com muitos seres, com muitas forças, com muitas energias, com anjos, com arcanjos, mas isto tudo é na linguagem do coração. Não é nessa linguagem de outras partes do corpo, é com o coração, é na linguagem do coração que se faz tudo isto. Então, não se deve deixar que nada de mesquinho, que nada de puramente humano, por nada de egoísta, por nada de sentimental, se instale ali, compreende? Porque é uma degradação para aquela área, é uma degradação para o coração, tudo isto. Então, é necessário que a gente tenha o coração presente sempre, porque é o nosso meio de comunicação superior, é o centro da nossa vida superior. Isto que nós chamamos de alma, no plano físico, está ancorada no coração. Embora o corpo físico e o coração sejam físicos, como é que a alma pode estar ancorada no coração? É porque o coração não é tão físico. Ali tem algo aonde a alma pode estar assentada. Então, nós temos que manter esse coração puro. Temos que manter isto puro. Temos que ter muito cuidado para isto não sujar. Temos que ter muito cuidado para más intenções não se instalarem ali. Temos que ter cuidado para que sentimentos inferiores não se instalem ali. Temos que ter cuidado com o que colocamos ali, porque senão vamos destruir este nosso meio de comunicação superior, vamos destruir a sede, a morada de tantas coisas que necessitamos para viver, para estarmos vivos. Quem descobre o coração, porque não sei se todos nós já descobrimos o nosso coração. Tem pessoas que acham que nunca se lembraram do coração, tanto assim que vivem de uma forma que não é amorosa, que não é valente, que não é corajosa, não é paciente. E sem o coração, nós não podemos compreender, por exemplo, o que estamos fazendo na vida. Nenhum de nós sabe o que está fazendo na vida realmente, se o coração não diz, se o coração não fala o que nós estamos fazendo na vida. Porque a nossa mente acha que estamos fazendo coisas incríveis na vida. A nossa vontade, tudo isso, acha que nós estamos aqui não sei para quê. É só o coração que sabe o que nós estamos fazendo na vida, só. Porque é ali que está a alma instalada. Então é ele que sabe. É ali que temos que buscar o que estamos fazendo. Quando alguém está voltado para o coração, quando alguém está interessado no coração, quando alguém está em contato com o coração, se vê logo isto. Isto é um ser diferente. E a gente vê que tem uma diferença ali, que ali tem uma coisa que é especial. E o que tem ali de especial é que ele tem um contato com o coração, ou que ele está fazendo este contato com o coração. Então é um ser que você olha e vê que é um ser diferente. A diferença está aí. É que nós todos estamos com tantos outros interesses preferenciais. Aquele que está voltado para o coração, aquele que está voltado na busca disto, aquilo lá parece uma pessoa diferente. E é uma pessoa igual a todos nós. A diferença é essa. A diferença é de onde ele está polarizado. Os olhos dele olham diferentes, a pele dele está distendida,
os gestos dele são harmoniosos e tranquilos. Tudo isto não é porque ele foi na escola para aprender a andar, para aprender a gesticular. Ele é assim porque ele fez ali uma pontezinha. Ele começou este contato, ficou diferente de nós todos. O segredo é esse, é diferente. E você olha e vê, que pessoa diferente, não? Que pessoa esquisita. Alguns dizem esquisito. E outros são mais gentis e dizem que pessoa diferente, não? A humanidade acha esquisito, hein? Diga-se de passagem. E isto é diferente de todo mundo. Não é que a gente queira ser diferente porque é melhor. Não, a gente fica diferente se realmente tem isto como um ponto central. Se tem isto como um lugar para nós mais prioritário do que todos os outros. E outras coisas também que a gente adquire, se está lá no coração, é o nosso poder de observação. Nós ficamos mais observadores, mas não observadores com os olhos críticos. Mesmo que a gente não esteja procurando nada de ninguém, a gente observa. A gente vê. É o coração isto, hein? Então, a gente fica muito observador, sem querer. Você passa, mesmo que estiver olhando para o chão, você fica vendo tudo. Você fica observador. Você vê as coisas. Não é como nós que passamos pelas coisas, nem notamos nada. Passamos, vemos necessidades, continuamos, nem percebemos. Quem está no coração, percebe tudo. E quem está no coração também deixa de ser medíocre, deixa de ser acanhado, deixa de ser pequeno como consciência mentalmente. Aquilo vai alargando o indivíduo, aquilo vai deixando o indivíduo não acanhado, não tão limitado. E também agora vou dizer uma coisa que vocês podem acreditar ou não. Quem está coligado com o coração não fica procurando divertimento. Vê como a gente não conhece as nossas possibilidades. Você contatou o coração, divertimento é coisa que para você não diz nada. Não tem com que se divertir. É gente que não está ligada com o coração é que precisa de divertimento. Imagine que mundo seria este, hein, se nós todos estivéssemos coligados com o coração. Bom, nós podemos, através do coração, percebermos as pessoas que estão na vida para cooperar. E as outras são pessoas que estão na vida por conta delas. Mas quem está na vida para cooperar, o nosso coração nos diz quem é. E aí, pelo coração, nós vamos encontrando e vamos descobrindo aqueles que vão cooperar com o plano. E aí é preciso olhar para aquele ser como um ser que é um colaborador do plano. E aquele que o coração indicou, aquele vai colaborar com o plano, junto com você. Então é muito importante perceber o outro pelo coração, porque o plano evolutivo não pode ser cumprido, não pode ser desenvolvido por nenhum de nós sozinho. Nós, para cumprirmos o plano evolutivo, para desenvolvermos o plano evolutivo, precisamos grupo, precisamos outros. E para evitar a perda de tempo, é melhor que a gente os encontre pelo coração. E não os encontre por tantas razões, simpatias, dependências, essas bobagens todas, que não tem nada a ver com o coração. Esta gente que nós percebemos pelo coração, e que são seres que são em potencial colaboradores do plano, esses são misericordiosos. Eles podem não saber que são misericordiosos, porque não se conhecem. Mas se o seu coração mostra, aquilo é misericordioso. Aquilo é misericordioso. Aquilo é caridoso. Aquilo é valente. Pode ser que isto tudo esteja encoberto. Pode ser que isto tudo não esteja ativo
no indivíduo. E esses você encontra, porque precisa encontrar esses seres. Precisa encontrar, senão você nada faz. Sozinho não faz. Então precisa encontrar estes seres. Se você não encontra esses seres, você passa uma vida inteira, é uma palavra que eu nunca digo, mas vou dizer, frustrado. Frustrado é pouco, hein? Para aquilo que a gente sente. Quem está com esta ligação com o coração não é grosseiro. Não é grosseiro. A grosseria é uma coisa que não tem nada a ver com o coração. Um ser grosseiro está com uma barreira entre ele e o coração. O coração não tem como fazer grosseria. E quando você se pilha fazendo grosseria, cuidado, você se afastou do coração. Volta logo para lá, volta logo para lá, para você ficar de novo como deve ser. Se você não está ligado com o coração de alguma maneira, a fraternidade, a ideia de fraternidade, o amor pela fraternidade, o amor pela caridade, você nem conhece. Você não fica conhecendo estas coisas. Você conhece essas coisas teoricamente. Se perguntar para cada um de nós o que é a caridade, o que a gente sabe, olha no dicionário, repete o que está lá no dicionário, mas isso tudo fica longe da gente, se não é pelo coração. Não é definindo caridade, não é definindo fraternidade, não é definindo união que você chega lá. Você pode saber isso tudo de cor, você pode ser até um dicionarista. Dicionaristas são aqueles que escrevem os dicionários, que sabem isso tudo de cor, mas isso tudo está longe dele, longe, 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 longe dele. É no coração que está toda esta energia. O coração nos leva a lidar com as pessoas da forma como elas precisam. É o coração isto, hein? Isto não se aprende com isto que a gente chama de educação. É o coração que diz como é que você tem que tratar uma pessoa. É o coração que te mostra como você deve abordar um assunto com uma pessoa. O coração te mostra. Saber lidar com as pessoas, não? De acordo com a consciência delas. Isto aqui é uma faculdade do coração. É uma grande qualidade que nós temos que saber. E como que você vai lidar com os outros? Eu não sei lidar com os outros. Claro, onde é que você está? No fígado, no intestino, no ovário, no cérebro? Onde é que você está para não saber lidar com os outros? O coração te ensina a lidar com todo mundo, do jeito que aquele indivíduo tem que ser lidado. Não há por que você não saber lidar com uma pessoa. Você não tem que aprender a lidar com ele, porque isso não se aprende. Isso é o coração que faz você fazer. Ele é que sabe como é que se lida com cada um. Então vocês vejam por que em certos núcleos, ou em certos lugares, ou em certas casas, ou em certas famílias, as coisas não vão. Não vão porque eles estão coligados com outras coisas, não com o coração. Quando cada um está buscando coligação com o coração, aquilo fica uma família daquelas. Mas a ligação é esta, é isto que é o ponto. Se nós, pelo coração, vamos sabendo lidar com as coisas, lidar com as pessoas, começa a surgir em nós uma força que não depende do nosso estado físico, moral, social, econômico, de saúde. Tem nada a ver com isto. A força que vem disto não tem nada a ver com o nosso estado externo, tem nada a ver com o nosso estado material, com o nosso estado pessoal. Uma força que é desconhecida. E aí eu posso dizer, mas eu sou tão fisicamente tão fraquinho. Tinha gente que era tuberculosa e tinha esta força. Tinha esta força.
Vocês ouviram falar em Santa Teresinha? Não todo mundo ouviu falar em Santa Teresinha, que era tuberculosa. Tinha uma força. De onde vinha? Do pulmão? De onde vinha aquela força? De onde vinha aquela força espiritual? De onde vinha a força para ela viver naquelas condições físicas? De onde vinha? O nosso ambiente onde vivemos é fortalecido por isso. Não adianta você, no estar cuidando de um ambiente, estar buscando em primeiro lugar outras coisas que não seja o contato com o seu coração. Porque aí o seu coração vai levar você ao coração dos outros. E aí cria-se um ambiente que é um ambiente diferente. Assim como nós temos pessoas que parecem diferentes porque têm esse contato, quando você entra num ambiente, aquele é um ambiente diferente. Não porque ele tenha decoração diferente, porque seja arrumado de forma diferente, incomum. Não, é porque as pessoas daquele ambiente estão todas no coração. O ambiente fica diferente, compreende? O ambiente fica outro quando nós ali dentro nos coligamos com o coração. Tudo isso, se nós estamos vivendo, se nós estamos nisso, nessas coisas, não, do coração, muitas situações são resolvidas sozinhas. Tem ninguém que resolveu aquilo. Você às vezes diz, eu não consigo resolver esta situação. Sim, aquilo resolve sozinho. Aquilo é sozinho que se resolve, não é você que resolve. Quanto mais complexa uma coisa está, mais sozinha ela se resolve. Sozinha aparentemente, não? Sozinha porque você está com essas ligações com o coração. Então, num lugar como este, se nós queremos ter caridade aqui dentro, nós temos que estar com a consciência do coração. Senão não é o que faça caridade fluir aqui dentro. Não é o que faça isto acontecer. Acontecem coisas artificiais. Isto pode. Você pode estar distribuindo marmita aí para todo mundo. Isso está acontecendo. Mas eu não sei se isto tem alguma coisa interior, viva ali dentro. Não sei o que tem dentro daquela marmita que estão distribuindo. Se é só comida ou se ali tem outra coisa que é o que os seres precisam para não precisarem mais de esmola. Porque se estão precisando de esmola, é porque eles precisam de outra coisa que eles nunca procuraram ou não souberam como procurar, ou você não percebeu que eles estavam precisando. Claro que eles também podem precisar da marmita. Isto é óbvio, mas não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que existem centros como este. Não é só para dar marmita. Não é só para dar injeção. Não é só para fazer massagem. Se é só isso, para quê? Para que está aqui? Olhe, se a gente não passou pelos sofrimentos deste mundo, nós não ficamos assim. Não adianta. Se nós não estamos sofridos, não podemos nem nos interessar por estas coisas. Quer dizer, se vocês estão ouvindo isto e ainda estão ouvindo atentamente, é porque vocês todos são sofridos. Pode não ter sido nesta vida, mas todos são sofridos. Então, o sofrimento, que é a escola deste mundo, o sofrimento vivido está atrás dessa compreensão de tudo que se disse. Quem não é sofrido pode não ter sofrido nesta vida, pode já ter transcendido esse sofrimento, mas para estar interessado nestas coisas precisa ser sofrido. Eventualmente, ou aprendeu a sofrer, ou está numa fase de descanso, mas é preciso ter sofrido. Então, quando nós estamos interessados no coração e que vamos encontrar outro,
através do coração, nós estamos entre seres sofridos. Estamos entre seres que temos que aprender a usar a nossa maturidade, porque neste planeta a maturidade vai pelo sofrimento. E as pessoas que já são mais ou menos maduras podem não acreditar nisso porque naquela vida não sofreram tanto. Mas se tem um pouco de compreensão, aquilo foi através do sofrimento. E claro que se você nunca sofreu, como é que você pode ser caridoso? Não tem como. Se você não é suficientemente sofrido, não tem caridade real em você. Tem uma placa, uma etiqueta, sou caridoso. E na sua mente você tem a intenção de fazer caridade e pode até estar fazendo o que a caridade faz, mas não quer dizer nada aquilo. Não quer dizer nada porque falta você ter sofrido para poder estar se unindo com quem você está ajudando, compreende? Então esta caridade na consciência não é uma coisa que você faça de esmola. A caridade na consciência não é como a caridade do mundo, não é como a caridade dos institutos de caridade. A caridade na consciência é aquilo que você faz com o outro porque você já sofreu. Então você vai fazer aquilo não por obrigação, por karma. Tem gente que fica cuidando dos outros por karma e acha que está fazendo caridade. Não, você está pagando suas dívidas, mas caridade não está fazendo. Se você está ajudando alguém porque o karma te levou a ajudar, isto pode não ser caridade. Você está na caridade, quando a sua consciência sofrida, a sua consciência que já aprendeu a sofrer e já aprendeu no sofrimento, está compreendendo a situação do outro. Você não compreende a situação do outro porque ele te faz confidências, que você fica conversando com ele, não sei quantas sessões. Você não chega nisto. Você chega pelo coração porque você já sofreu. E você chega ali e você diz, este é dos meus. Isto é, este está no caminho que eu já fiz. E se você já fez aquele caminho, aí você pode ajudá-lo. Aí você pode fazer alguma coisa por ele. Mas só seguindo alguma teoria, alguma ideia, você faz por ele coisas artificiais, faz com ele coisas não duradouras. Você não atinge o núcleo de necessidade dele. Bem, o coração é o caminho para tudo isso, o coração. Então não vamos nos iludir que se nós fizermos aqui salas como esta, só, que se nós ficarmos construindo núcleos, coisas, isto tudo precisa da energia do coração, isto tudo precisa da inspiração do coração. Então, para nós mantermos um centro como este, para nós ajudarmos que isto prossiga, precisa que aqui haja corações, corações no trabalho, corações no serviço, não mentes. A mente pode vir aqui, dar um palpite e sai logo, porque não é com isto que se faz aqui. Lugares como este, lugares que estão para desenvolver necessidades do plano evolutivo, isto é com o coração. E a consciência tem capacidade para perceber o coração. A consciência tem esta capacidade. Então, se você está no coração, está na caridade, a consciência da caridade aparece em você. Aí é outra coisa. Está já lá na sede. E está na consciência. Porque a consciência está aí para ser desenvolvida. A consciência humana está aí para ser desenvolvida. Vocês querem ver o que é a consciência humana? Na consciência humana é totalmente legal você comer um animal assassinado. Isto é a consciência humana. Isto é a consciência humana.
Então veja o que é a consciência humana. E outras coisas que não convém citar para não baixar a energia e a vibração da sala. Bom, um mestre, este que está manifestando o Centro Aurora, este mestre diz que a nossa falta de preparo não é uma transgressão. Então, se nós não estamos preparados para as coisas, nós não somos transgressores por causa disso. Nós não estamos preparados porque não fomos preparados. E se nós não estamos preparados, isto não é razão para a gente não começar um trabalho com o coração. Não importa que não esteja preparado. Eu sempre fui duro, eu sempre fui de mente, eu sempre fui racional. Não tem importância, você comece a apelar. Não importa que você não esteja preparado. Não importa. Você comece porque o coração responde. O coração está aguardando que você se volte para ele. E este mestre diz o seguinte: não importa que você não esteja preparado. Você não está preparado? Então vá ajudar os mais infelizes. E vá tendo cuidado com os mais humildes. Pronto, aí começa. Percebe? Rede de serviço, rede de cura, tem atrás algo muito real. Não é a distribuição de coisas. Tem atrás coisa muito real. Mas o nosso coração tem que perceber isto. O nosso coração tem que sentir e a gente colocar o coração naquilo. Então, a falta de preparo não é uma transgressão. Não importa que você não esteja preparado. Você vai se preparando, amando os mais infelizes e tendo compaixão pelos mais humildes. E aí nós vamos chegar uma vez na caridade e na consciência também. A nossa consciência vai ser de caridade. Mas nós temos que começar pelos mais humildes. Temos que começar pelos mais infelizes. Isso não se começa com gente que está feliz. Você ir fazer bem para gente que está feliz é ótimo. Mas isto não é caminho de quem quer ser caridoso. O caminho é você ir atrás dos mais humildes, dos mais infelizes, e é aí que você vai começar a ter a força. E aí sim, depois você chega naqueles que não são tão infelizes, não são tão humildes. Aí você vai tratar com os orgulhosos e vai conseguir alguma coisa. Mas se você não começou com os mais humildes, não tem energia para isto. Com os mais humildes, com os mais necessitados, com os mais infelizes. Está claro? Então, se esta casa está neste ponto, cuidado para vocês não perderem o rumo. Vocês vão buscar os mais infelizes, vão buscar os mais necessitados, porque depois vocês chegam naqueles que os doutores chegam e que a gente gosta de se mostrar, olha, eu estou ajudando gente que... Entendeu? Cuidado com isto, porque vocês perdem o rumo. E como tantas coisas que a hierarquia fundou, que a hierarquia ajudou, tantas coisas estão aí como coisas como outras qualquer. Cuidado para não desvirtuarem a semente que está aqui. Tem coisas muito pequenininhas, coisas que parece que não têm importância, mas que estão na base desta proposta. E essas coisas são coisas mínimas, que revelam que a gente ainda não tem a consciência preparada. Por exemplo, se alguém está com frio, você tem que dar um abrigo para ele. Você tem que estar disposto para dar um abrigo para ele. E se você não tem um abrigo para dar para ele, você tira o seu e dá para ele. Você tem que estar preparado para isso. Pode ser que a vida não te coloque nessa situação. Mas se a vida te colocar nessa situação de encontrar alguém com frio, você tem que
ajudá-lo a não ter frio. Esse é o caminho do coração, compreende? Se isso não está pronto na gente, precisa fazer isto, precisa ajudar isto. Outra coisa simplicíssima, que lá numa reunião internacional que houve em Aurora, e foram para lá para ouvir não sei que coisa, estavam ouvindo o amor na consciência, e que está aqui nisto. Por exemplo, você toma um veículo, toma um ônibus, recebe uma passagem, para aqueles que dão passagem. Você desce do ônibus, joga aquela passagem na rua. Pronto. Você nunca vai chegar nestas coisas. Você vê como são coisas que parece que não têm importância, mas que estão na base. Por que que a gente não consegue desabrochar? Outra. Chega uma pessoa que não tem onde dormir. Está faltando cama para ela. E aí o exemplo que se deu lá foi que você dá o seu colchão para ela dormir e você vai dormir no chão. Quem faz isto? Nós achamos que a pessoa pode aguentar dormir no chão. Não vai fazer mal para ela. Ela vai acordar no dia seguinte. Isto quer dizer que o coração não está na coisa. Porque se o coração estivesse, você saía do seu colchão, daria para ele e você ia dormir no chão. Eventualmente, sem nem ele perceber que você foi dormir no chão, porque ele pode não aceitar. Vocês estão vendo que são coisas simples que a gente não faz, que a gente nem pensa, nem pensa. E sem essas coisas simples, sem essas coisas que não têm importância, todo mundo acha que não tem importância, é aí que estão as chaves. Agora, nós estamos aqui, por exemplo. Acabou a reunião, nós vamos todos embora. As luzes ficaram acesas. Não apagaram as luzes. Aqui não se vai fazer o caminho como deve ser feito. Porque não se pode sair desta sala e deixar tudo aceso. Compreende que são coisas simples? Não são coisas filosóficas lá do Olimpo, da Grécia, não. São coisas destas. São coisas destas. Outra coisa simples. Eu estou falando dessas coisas porque são reais. Por exemplo, outra coisa. Põe água para ferver lá no fogão. A água está fervendo, 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 fervendo. O gás está aceso. Não tem nem começo essas coisas do coração. Nem começo. E quem de nós já não deixou um gás aceso e uma água fervendo lá e foi embora? E voltou que a água estava fervida várias vezes. Isto aqui não adianta você ter a teoria das coisas se estas coisas não acontecem. Ou se essas coisas acontecem onde você está. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho muito bom a gente saber, porque isto tudo está na base. Não adianta saber das coisas elevadas e não saber das coisas mais simples, mais práticas. Por exemplo, você está num carro. Você deixa o motor ligado e vai fazer outra coisa. Você deixa o motor ligado, vai abrir outra porta e o motor está lá ligado. Quem que não faz isto? E ainda dizem, não, mas cada vez que você liga o motor, gasta mais gasolina. Eu estava apagando as luzes, saía de uma sala, apagava a luz, entrava no... Não, mas não faça isso, porque cada vez que você acende e apaga a luz, o velocímetro roda mais. Eu não quero saber, eu quero saber que não vou gastar luz, não quero gastar luz. Estas coisas são fundamentais. E é simples a gente reconhecer estas coisas. Agora, se está adormecido, se não chega a perceber, isso é outra coisa. Mas quem tem capacidade para perceber, deve começar pelas coisas mais simples. São as coisas mais insignificantes, entre aspas, como essa, de sair daqui e deixar a luz acesa. Como essa. De sair da cozinha e deixar lá a panela fervendo. São coisas desse tipo, que estão no início da abertura do coração. E claro que se acontece uma coisa destas, o coração está quase gritando com você, mas você não ouve. Não ouve porque você não está coligada com ele. O coração sabe tudo isso.
Então não tem desculpa, eu não estou preparado. Porque os mestres disseram, não tem importância que você não esteja preparado. Você tem que começar, você tem que fazer. Bom, eu acho que eu já falei bastante e vamos ver se pensamos um pouquinho nestas coisas, porque o mundo precisa de caridade. O mundo precisa da energia da caridade, porque o mundo está à beira de algo que nem é bom pensar. Então é preciso caridade para com este mundo. Mas se você não está coligado com o coração, com esta parte, você nem chega a perceber o quanto necessitado está este mundo. E o quanto necessitadas estão as pessoas. Elas mesmas não sabem o quanto elas estão necessitadas de coração. Porque todos os problemas que elas têm é falta desse contato. E elas mesmas não sabem. Elas não têm consciência da necessidade delas. E para nós podermos realmente estarmos a serviço deste mundo, estarmos a serviço desta humanidade, nós temos que, eventualmente, nos reeducar um pouco e nos voltarmos para o coração, voltarmos lá para dentro. Algo me diz que a energia desta casa escuta isto. E todos os que são desta casa escutam isto. E sabem que isso é assim. Então é preciso que nesta casa as coisas comecem assim. Senão nós vamos ter todos os problemas que todo mundo tem. E vamos perder mais esta oportunidade de ter uma casa além, num certo sentido, da casa alívio do sofrimento, que é a mãe desta casa, né? A casa alívio do sofrimento. E esta casa tem que ser muito mais do que alívio do sofrimento. Senão, nós estaríamos todos lá, trabalhando lá. Se esta casa é filha daquela outra, então precisa que aqui alguma coisa aconteça, além de aliviar o sofrimento. Não é só aliviar o sofrimento como sofrimento. É os corações começarem a emergir, os corações começarem a viver e as pessoas não sofrerem mais. Porque uma coisa é a trajetória kármica delas. São as coisas que elas precisam passar para amadurecerem. E que tem gente que sofre quando acontece isso. Tem gente que sofre. E isto aqui tem que estar além disto. Tem que estar além. Tem que estar com a energia do coração, porque inclusive a energia do coração transmuta estas coisas que chamam de sofrimento. Transmuta. Não pode cancelar, porque aquilo a pessoa tem que viver. Mas pode viver transmutando. Pode viver transformando, se transformando. E isso precisa do coração. Querem experimentar fazer isto com a mente? Experimentem. Cuidado para não perder a encarnação. Porque nessas coisas se chega é com o coração. Se não quiserem perder tempo, vão lá para dentro. Lá dentro está a coisa. Não duvide, vá lá para dentro e vai ver o que acontece. Então, não errem o caminho aqui dentro. Não fiquem com ideias mirabolantes, intelectuais. Cuidado com isto, porque aqui não é lugar. Isto vai ser uma mediocridade se não for com a energia do coração. Certo?